Alguns crimes parecem ter saído de um filme de terror. E esse aqui é um dos exemplos mais perturbadores disso. E o que aconteceu naquela garagem chocou até os policiais mais experientes. Oi, oi! Se você gosta de histórias assustadoras e misteriosas, já se inscreve no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo, porque hoje você vai conhecer um dos casos mais assustadores dos Estados Unidos. Tequesta, uma cidade tranquila no estado da Flórida, a cerca de 150 quilômetros de Miami. Um daqueles lugares onde os vizinhos se conhecem pelo nome, e a rotina quase nunca muda. O ano era 2016. John Stevens, de 59 anos, e Michelle, de 53, eram um casal com filhos crescidos e uma neta. Haviam se aposentado e procuravam viver uma vida tranquila. Adoravam passeios de barco e pescar. Na vizinhança eram conhecidos por serem pessoas gentis, sempre abertos a conversar, sempre receptivos com quem passava. Eles haviam transformado a garagem de casa em uma espécie de sala aberta. Gostavam tanto que chamavam de Garage Mahal. Sempre convidavam os vizinhos que passavam para parar, tomar um café e conversar. O que eles não sabiam é que estavam prestes a cruzar o caminho de alguém que mudaria tudo. E esse alguém era Austin Harroff. Austin nasceu em 1996 e tinha 19 anos quando tudo aconteceu. Na escola, era considerado um bom aluno. Era muito bom em esportes, tinha amigos e namorada. Todos o viam como uma pessoa amigável e que parecia ter um futuro promissor. Quando chegou a hora de escolher uma carreira, quis escolher algo que pudesse ajudar as pessoas. Então, entrou na Florida State University e estava no preparatório para fazer medicina. Mas algo começou a mudar. Ele começou a usar diferentes tipos de drogas. O que foi comprovado era que abusava de maconha e álcool, e possivelmente de outros tipos de drogas. E quando ele não estava usando as drogas, ele se sentia muito ansioso e deprimido. E foi aí que a família começou a perceber comportamentos estranhos. Como, por exemplo, uma vez foi para a praia em um dia de calor com um casaco de inverno. E quando os amigos fizeram brincadeiras quanto a isso, ele não gostou e até teve uma postura agressiva. E começou a falar umas coisas bem doidas também. Ele falava que a casa estava cheia de demônios, que ele precisava proteger a família, então ele ficava acordado a noite toda, andando pela casa e entrando toda hora no quarto da irmã, dos pais, para ver se eles estavam bem, se estavam a salvo desse demônio. Então ele já estava com uma privação de sono, e depois foi verificado no computador dele que ele tinha feito busca de quantas horas uma pessoa consegue ficar sem dormir, como saber se você está enlouquecendo. E ele chegou até a falar que ele achava que ele era metade homem e metade cavalo. Então, os sinais da loucura eles já estavam lá e os pais eles estavam até providenciando uma internação psiquiátrica compulsória, mas eles não imaginavam a gravidade de tudo que estava para acontecer e quão rápido tudo aquilo ia escalar. No dia 15 de agosto de 2016, Austin estava em um restaurante com o pai e alguns amigos. E eles acabaram discutindo por algum motivo, e Austin foi embora do restaurante, bem bravo, e isso foi registrado pelas câmeras de segurança. E ele começou a andar sem rumo. Testemunhas disseram que ele parecia perdido, falava sozinho, tinha gestos desconexos e um olhar vazio. Até que ele chegou em uma casa aleatória, que era a casa de John e Michelle. Michelle estava na garagem com a porta aberta, como de costume, e John tinha saído para passear com o cachorro. E foi nesse momento que tudo começou. Austin entrou na garagem sem dizer nada e começou o ataque. Um vizinho, Jeff, ouviu os gritos e correu para ajudar. Quando ele chegou, viu que Austin batia repetidamente em Michelle. Jeff tentou impedir, mas Austin tinha uma faca e esfaqueou Jeff no rosto, no pescoço e nas costas. Depois disso, ele se voltou e continuou a bater em Michelle. Jeff conseguiu fugir e ligar para a emergência. Logo depois, John chega em casa e vê aquela cena. Ele grita. E quando a polícia chegou, encontrou uma das cenas mais perturbadoras já registradas naquele estado. Austin estava sobre John, e o que ele fazia era simplesmente bizarro. Ele estava mordendo o rosto de John. Já havia pedaços do rosto dele pelo chão, e o que restava
estava mutilado. enquanto John pedia por ajuda. Os agentes gritaram ordens. Pare agora! Miraram armas, mas Austin parecia nem notar o que estava acontecendo ao redor. E o problema era que não poderiam atirar nele sem correr o risco de atirar em John também. Pela posição, estava bem arriscado pegar John com esse tiro. Então, usaram um choque elétrico. Deram 1, deram 2, deram 3 choques em Austin. Mas ele parecia nem sentir e continuava mordendo John. O policial que atendeu a ocorrência relatou se desesperar e chutou a cabeça de Austin várias vezes, mas mesmo assim não conseguia fazer com que ele largasse a vítima. Até que, quando pediu por reforços, pediu para trazer um cão policial, que mordeu o braço de Austin. Austin puxou seu braço, causando uma laceração muito grave, e simplesmente voltou a morder John. Até que, depois de muita insistência e de vários métodos, Austin finalmente conseguiu ser contido. E já no momento que ele estava sendo preso, ele começou a passar mal. E o que foi descoberto é que ele tinha ingerido algum produto tóxico na própria garagem de John e Michelle. E ele ficou 11 dias em coma. Os médicos imaginaram que encontrariam muitas drogas alucinógenas no sangue dele. Suspeitavam da droga faca, que ficou bastante conhecida na Flórida por causar episódios em que os usuários tiveram surtos psicóticos graves. Por isso, acabou sendo associada a crimes extremamente violentos. Essa droga gerava estímulos muito fortes, como o da cocaína, mas muito mais intenso. Tinha efeitos colaterais, como delírios, paranoia, comportamento agressivo, alucinações e força fora do comum. Mas, surpreendentemente, o sangue de Austin estava limpo, só tinha uma pequena quantidade de maconha. O vizinho que foi ferido tentando ajudar Michelle sobreviveu, assim como o cachorro da família. Infelizmente, John e Michelle não resistiram aos ferimentos. Quando Austin tentou explicar o porquê de ter feito tudo aquilo, ele disse que não se lembrava claramente de tudo. As memórias, segundo ele, eram confusas, fragmentadas. O que ele lembrava é que achava estar sendo perseguido por uma entidade maligna, um demônio, e que entrou na casa das vítimas para pedir ajuda. Só que quando Michelle se assustou e começou a gritar, tudo mudou. Na mente dele, ela deixou de ser uma pessoa e passou a ser essa entidade, e foi por isso que a atacou. Ele também disse que naquele dia acreditava ser metade homem e metade cachorro. Na psicologia, esse fenômeno tem nome, se chama zoantropia, um tipo raro de delírio em que a pessoa acredita que é um animal ou está se transformando em um. Esse tipo de experiência costuma aparecer em episódios psicóticos graves, onde a realidade se mistura completamente com as distorções da mente. E é aqui que eu pensei numa associação com o filme Fragmentado. No longa, o personagem de Kevin possui múltiplas personalidades, e uma delas é a besta. Essa personalidade acredita ser uma criatura sobre-humana, e por isso demonstra força fora do normal, resistência absurda à dor, agilidade elevada e até a capacidade de escalar paredes. Claro que o filme exagera para efeito dramático, mas a ideia é bem parecida. Quando a mente acredita completamente em algo, o corpo pode começar a responder como se tudo aquilo fosse real. No caso de Austin, esse delírio psicótico foi tão intenso que distorceu totalmente a percepção dele da realidade e de si mesmo. Tanto que teve uma força fora do normal e alta resistência à dor. Parecendo não sentir nada quando tomava os choques elétricos, era chutado na cabeça ou até mesmo mordido e tendo o braço rasgado pelo cachorro. No julgamento, a família das vítimas pedia pela pena de morte. Mas após ser analisado por 2 psicólogos forenses, eles afirmaram que Austin estava em um surto psicótico no momento do ataque. Isso porque uma pessoa em seu estado mental normal, mesmo que sob influência de substâncias, o que não era o caso dele, tem instinto de sobrevivência, o que Austin não tinha. Ele não reagia à dor, continuava o ataque mesmo após os choques, mesmo após ser chutado na cabeça e mesmo após ser mordido pelo cachorro. Para especialistas, aquilo indicava um dos níveis mais extremos de psicose já analisados. Então, ele foi considerado inocente por motivos de insanidade. E isso gerou muita revolta na família das vítimas, porque ele não teria um julgamento normal, com possibilidade de prisão perpétua ou pena de morte. Hoje, ele está internado em um hospital psiquiátrico de segurança máxima, e se um dia for considerado que não é mais um perigo para as pessoas, poderá voltar a viver em sociedade. Não existe uma explicação simples para esse caso,
Só fragmentos, só perguntas. E 2 vidas que nunca mais voltaram. Mas me conta aqui nos comentários qual a opinião de vocês. Vocês acham que ele teve um julgamento justo? Eu entendo o ponto de vista da família, né, de querer que ele tivesse uma pena mais pesada, mas eu também entendo a justificativa da justiça, porque realmente ele não estava num estado normal. E se você gosta de histórias assustadoras e misteriosas, já se inscreve no canal, porque às vezes a realidade é mais assustadora que a ficção. Obrigada, gente!